Você está na sala, a postos, quando te entregam a prova. Você lê a primeira questão e se sente aliviado. Você já viu aquele assunto, graças a Deus. Mas, quando vai para as alternativas, algo acontece. Você lê a letra A letra B, a letra C, e tudo se mistura, tudo soa confuso, tudo soa distante. E quando os segundos se transformam em minutos, você percebe a verdade, o fato brutal e devastador, que acaba com toda a sua confiança num piscar de olhos. Você não se lembra. Essa é uma das situações que a gente passa todo dia no nosso cotidiano, em que a gente simplesmente esquece coisas que deveria saber e se pergunta se a gente realmente um dia soube aquilo. Mas como que a gente faz então para lembrar coisas que a gente quer ou deve lembrar em algumas circunstâncias, como para provas ou para o vestibular, ou mesmo para lembrar da data de aniversário da sua melhor amiga? Apesar da arte da memorização ser uma coisa meio difícil, a ciência tem estudado várias técnicas e vários hábitos que podem nos ajudar nessa empreitada e fazer com que o processo de guardar informações a longo prazo seja muito mais prazeroso e faça muito mais sentido pra gente. Mas antes de tudo, a gente precisa entender esse fenômeno. Por que é tão fácil lembrar de coisas que a gente acha que são fúteis e às vezes é tão difícil lembrar de coisas que são realmente importantes? Quando a gente absorve uma informação nova, a gente faz um processo chamado de codificação, que é basicamente uma tentativa de entender o que está acontecendo ali e que tipo de informação a gente está obtendo. Essa informação ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, tudo isso vai em um primeiro momento para sua mente. E quando você já codificou essa informação, você tem o armazenamento da informação de fato. A gente tem uma tendência a pensar que toda memória ela vai ser armazenada da mesma forma, mas na prática não é isso que ocorre. Meio que a gente tem dois tipos de memória. Uma memória que vai para o armazenamento de curto prazo e uma memória que vai para o armazenamento de longo prazo. E para que uma memória saia dessa designação de curto prazo e vá para a memória de longo prazo, não é tão fácil, dependendo da situação. Carla, por que a gente não lembra de tudo? Por que não vai tudo logo para a memória de longo prazo? Acho que diretamente a resposta seria porque a gente iria enlouquecer. Pessoas que lembram de tudo, inclusive, geralmente falam que é um terror. Lembrar, por exemplo, de uma pessoa que te xingou há 4 anos, ou relembrar o nome do cachorro da vizinha quando você tinha 2 anos de idade. Então a nossa memória funcionar desse jeito faz sentido para nossa própria sobrevivência. Mas como então que a gente faz para lembrar do que a gente quer? Entramos agora no projeto da memorização de fato. E a primeira etapa desse projeto é o estudo em si. Vários estudos mostram que as coisas que a gente aprende de forma ativa, até quando a gente não está ativamente estudando para algo, mas simplesmente, sei lá, absorvendo alguma informação do cotidiano, se a gente faz isso de forma ativa, a chance que a gente lembre desse conteúdo mais tarde é muito maior do que se a gente simplesmente estivesse vendo aquilo de forma passiva, sem fazer esforço nenhum. Mas, Carla, o que é o estudo ativo? O estudo ativo é um tipo de estudo que basicamente te força a interagir com o conteúdo. Geralmente, por ser mais ativo, as pessoas não gostam muito desse tipo de estudo porque elas acham que dá trabalho. E é verdade, dá trabalho sim. Só que às vezes o estudo do qual você tem mais medo é o que vai te trazer melhores resultados. No livro Fixe o Conhecimento, os autores que falam o livro todo sobre como memorizar as coisas a longo prazo, eles dizem que a aprendizagem é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. A aprendizagem fácil é como escrever na areia. Perdura hoje e amanhã se esvai. Então, o estudo ativo pode sim ser muitas vezes mais difícil ou te fazer ter a sensação de que você está aprendendo de forma mais lenta, mas na verdade ele funciona, enquanto o estudo passivo pouco traz resultados. E os psicólogos Elizabeth e Robert Bjork, eles falam em um conceito que são as dificuldades desejáveis, que no aprendizado a gente precisa mesmo ter um pouco de dificuldade ali para realmente aprender as coisas e reter aquelas coisas a longo prazo. Senão o nosso cérebro, sem esse tanto de dificuldade, ele nem vê às vezes a coisa como importante, porque ele tá o tempo todo tentando poupar energia, né? Não quer ali gastar com um estudinho. Tá, Carla, mas como eu aplico isso na prática? Como eu disse, você tem várias técnicas que você pode aplicar para realmente estudar ativamente.
mas algumas muito interessantes são as derivadas de uns conceitos principais que os autores colocam no livro Fixe o Conhecimento. Uma dessas técnicas é a elaboração, que basicamente significa você tentar explicar para si mesmo ou para outra pessoa o que você entendeu daquele assunto, algo muito parecido, né, com a técnica Feynman, que aí eu chamaria de uma derivada desse conceito. Na elaboração, você também relaciona o conteúdo que você está vendo com outras coisas que você já viu. Então, você tenta colocar aquele conteúdo na sua realidade. Por exemplo, você está aprendendo um conceito de economia ali e é um conceito um pouco complexo de entender. Vale muito a pena você pegar exemplos históricos que já aconteceram, que se encaixam naquele conceito. Você falar, a crise de tal coisa fez sentido isso. Ou mesmo você pegar algum exemplo do seu cotidiano e tentar explicá-lo sob essa análise econômica. Aí, falando em explicar, entre um outro conceito que é muito bom também, que eles escrevem no livro, que é a geração. E a geração, ela tem um caráter meio contraintuitivo. Você basicamente vai formular respostas a perguntas de assuntos que você não sabe muito ou que você está começando ali engatinhando, mas que não te deram as respostas. Você pega lá um PDF, está lendo o conteúdo e você ainda tá sabendo, se inteirando ali no que o cara tá falando. Conforme você for lendo e surgir alguma dúvida na sua cabeça, ao invés de você, meu Deus, depois eu descubro isso aí, ou deixa eu folhear umas páginas aqui para ver o que ele vai falar, você pega aquela página, faz a pergunta para si mesmo e tenta responder. Que aí, mesmo que você erre, e tem uma probabilidade muito grande de você errar, quando você souber da resposta posterior, o seu cérebro vai estar prestando atenção naquilo. Ele vai falar, nossa, eu errei esse negócio, então não era o que eu pensava, era uma coisa diferente. Entende? Você vai começar a realmente tratar aquilo como importante, vai se engajar com o conteúdo. E outra ideia desse livro que eu gosto bastante é o aprendizado pessoal mesmo. No livro eles contam uma história muito interessante, muito bacana, do Matt Brown, que era um aviador. E ele estava tendo aquelas aulas lá para saber como é que ele ia se posicionar. E essas aulas que ele e a turma dele tinham eram bastante teóricas, então era fácil às vezes ficar meio entediado. Aí uma dessas aulas, depois do instrutor por horas tá mostrando ali um PowerPoint das coisas que eles precisavam fazer, o instrutor perguntou para a turma se alguém já tinha passado por um problema que era parte do que ele estava tentando explicar ali, que poderia ser causado se eles não prestassem atenção. E um colega tinha passado por uma situação muito delicada, muito perigosa, e que imediatamente tomou a atenção de todo mundo que estava na classe. Matt fala que imediatamente eles ficaram tocados e começaram a prestar muita atenção naquilo, porque era um evento que poderia acontecer com eles. Quando o rapaz falou da sua própria experiência, aquilo ganhou uma forma extraordinária. Então eles morreram de medo, basicamente, e começaram a prestar atenção e não esquecer mais aquele detalhe técnico. Então, mesmo que você não queira, sei lá, ficar falando consigo mesmo ou ficar explicando o assunto para alguém, você pode tentar relacionar aquele conteúdo que você está aprendendo à sua vida pessoal. Ganha um corpo que não ganharia se você estivesse vendo daquela forma distante que a gente geralmente vê as coisas muito objetivamente, como se fosse só o estudinho ali que você nunca vai usar na sua vida. Também vale citar o FOR, que é um conceito do neurologista Andrew Woodson e da neurocientista Elizabeth Kinsinger. No livro, que é todo voltado para memorização, traduzindo livremente aqui, porque nós esquecemos e como lembrar melhor, eles utilizam um acrônimo FOR para explicar o que a gente precisa ter para conseguir memorizar as coisas. So the F stands for focus. We are in a world where we're often trying to do more than one thing at a time, and that's just not what our brain is designed to do. O is that you want to organize. If it's a password, you can actually organize the information differently. Maybe some of the letters cluster together in a way that form, small words. U is for understand. And this can be something as simple as making sure that you've heard someone correctly. R stands for relating something that you already know. E sim, para quem viu meu último vídeo, isso parece muito com o que a Barbara Oakley fala no livro dela, Aprendendo a Aprender. E agora a gente entra na revisão em si. Depois que a gente já estudou, a gente precisa recuperar aquele assunto, aquele conteúdo
periodicamente, porque senão a gente está condenado a esquecê-lo. Para conseguir lembrar desse conteúdo, garantir que a gente está retendo aquela informação, a gente vai usar a recuperação ativa. E antes que venham dizer, mas Carla, isso é uma inovação que eu nunca vi, eu não confio, como é que isso pode acontecer? Vou lembrar que a recuperação ativa sempre existiu em algumas esferas, ela só não tinha esse nome e não era tão estudada pelos neurocientistas. Em 1620, o Francis Bacon escreveu: se você lê um pedaço de texto 20 vezes, você não vai aprendê-lo tanto quanto você o aprenderia se o lesse 10 vezes enquanto tentasse recitá-lo de vez em vez e consultá-lo quando a sua memória falhasse. Então a gente já vê por aí que tentar lembrar das coisas sem olhar para o papel é algo que as pessoas já fazem há algum tempo. Como funciona a recuperação ativa então? A recuperação ativa, você tenta lembrar daquilo que você estudou sem consultar algo. E é claro que aí também vão ter várias técnicas que obedecem a esse princípio. Você pode responder questões, você pode tentar rememoração livre, você pode fazer um mind map sobre aquilo que você leu, mas sem olhar, sem consultar, só fazendo de cabeça mesmo. Então tem várias técnicas que você pode escolher. Só é importante que você garanta que você está se esforçando. Aquilo que a gente já tinha falado antes. A aprendizagem fácil não leva a nada. Então, garanta que você está colocando a sua mentezinha para trabalhar. E se eu fosse sugerir uma técnica específica, eu sugeriria os testes. Existe algo na psicologia chamado de testing effect, que é o efeito teste. Esse efeito teste quer dizer, basicamente, que a gente consegue aprender mais e reter mais aquele assunto se a gente é testado sobre ele. Em 1939, o experimento de Spitzer demonstrou bem isso. Nesse estudo, 3.605 estudantes estudaram artigos de 600 palavras, que eram semelhantes ao material que eles podiam estudar na escola. E depois, eles fizeram testes de acordo com esses cronogramas nos próximos 63 dias. Só que alguns desses alunos fizeram só um teste 63 dias depois, e outros fizeram vários testes anteriores a esses 63 dias, porque o Spitzer queria ver se teria diferença entre esses grupos. E os resultados mostraram que aqueles que realmente tinham feito mais testes se saíram muito melhor do que aqueles que só tinham feito um teste, ou aqueles que nem teste tinham feito. Além disso, esse experimento demonstrou que quanto mais atrasado o teste era, pior era o desempenho desses estudantes. E aqui a gente entra em um conceito muito interessante que eu acho que você já ouviu falar. A curva do esquecimento. A curva do esquecimento foi descoberta pelo Ebbinghaus em 1885. O Ebbinghaus era um psicólogo e ele decidiu fazer um experimento. Ele tentou memorizar listas de palavras que não faziam sentido e ver como ele esquecia ou lembrava delas. Aí o Ebbinghaus percebeu que logo depois de estudar, ele conseguia lembrar de quase todas as palavras, mas conforme o tempo ia passando, ele ia esquecendo. Ele também percebeu que o esquecimento ele era mais rápido nas primeiras horas após ter aprendido o conteúdo, mas depois esse esquecimento ficava um pouco mais lento. E dessas observações construiu-se aí a ideia da curva do esquecimento. E como é que a curva do esquecimento ajuda a gente nesse processo de revisão? A curva do esquecimento te diz quando você está esquecendo, ou a data mais provável que você estaria esquecendo aquele assunto. O que significa isso? Lembra que eu falei que a gente quer um pouco de dificuldade aí? Pois é, isso também vale para revisão. Então, quando você está revisando, você não quer fazer a revisão imediatamente após você ter aprendido, porque você sabe que você vai acertar todas as perguntas porque você acabou de aprender um negócio. Você quer realmente testar a sua memória de forma ativa, você quer esforçar a sua memória para que ela realmente consolide aquilo que você está tentando lembrar. Então, utilizando a curva do esquecimento, a gente consegue revisar de uma maneira em que quando a gente está quase esquecendo, a gente vai lá e tenta lembrar de novo da informação. Esse tipo de revisão, segundo a curva do esquecimento, tem nome. É a famosa repetição espaçada. A repetição espaçada é uma das coisas que mais pode impulsionar o seu processo de retenção do conteúdo a longo prazo.
Tem vários estudos que validam a repetição espaçada e eu, particularmente, mudei completamente a minha forma de aprendizado depois que eu implementei a repetição espaçada no meu cotidiano. Então, na repetição espaçada, você escolhe estudar o conteúdo um tempo depois de ter visto ele pela primeira vez. Então, algumas horas depois, um dia depois, uma semana depois, e assim vai. Você vai revisando periodicamente o conteúdo para mantê-lo sempre fresco na sua memória. E sobre o estilo de vida em si, muitas coisas também influenciam na nossa capacidade de reter as informações a longo prazo. E é o de sempre, né? Comer bem, dormir bem, fazer exercício, principalmente exercício aeróbico, fazer aquilo que você já sabe que é importante para todo o processo de aprendizagem, também é importante para a consolidação da memória. A luz pifou no momento da despedida, então aqui vai. Muito obrigada pela atenção e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o canal a crescer e comprar uma luz com uma bateria melhor. E se você tem dificuldade com alguma matéria difícil, vê o meu último vídeo que ele vai te ensinar como aprender qualquer conteúdo.